Naquela tarde chuvosa, Ana Catarina entrou na velha casa de família em Lisboa, com o casaco encharcado pingando no chão de madeira rangente. O ar cheirava a mofo e a memórias antigas, aquelas que ela tentava evitar desde que seu pai, Manuel, falecera há 6 meses. Ele era um homem de negócios astuto, dono de uma pequena importadora de vinhos que sustentara a família por décadas. Ana, a filha caçula, sempre fora a mais ligada a ele, ajudando nos livros contábeis desde adolescente, enquanto seus irmãos, João Pedro e Sofia Inês, preferiam vidas mais distantes. Ele em Porto, gerenciando uma filial, e ela em Faro, casada com um advogado influente. Mas agora, com o testamento prestes a ser lido, todos convergiam para aquela sala escura, iluminada apenas por uma lâmpada fraca. Ana sentou-se no sofá poído, sentindo o peso do silêncio. João Pedro chegou primeiro, com um terno impecável e um sorriso forçado. Irmãzinha, como vai? Faz tempo que não nos vemos. Sua voz era suave, mas Ana notou o relógio novo no pulso dele. Um modelo suíço que Manuel nunca aprovaria como gasto desnecessário. Sofia Inês veio em seguida, com o marido, Rui Vasco, carregando pastas grossas. Vamos resolver isso rápido, disse ela, beijando o ar perto do rosto de Ana. O advogado da família, um homem idoso chamado Tiago Luiz, pigarreou e começou a ler o documento. As palavras fluíam como vinho tinto. A casa para Ana, a importadora dividida em partes iguais, mas com uma cláusula estranha, uma caixa selada no sótão, só para ser aberta por Ana se as sombras do passado ameaçarem o futuro. Os irmãos trocaram olhares. João Pedro riu baixinho. Pai sempre foi dramático, mas Ana sentiu um arrepio. Aquela noite, sozinha na casa, ela subiu ao sótão poeirento, a lanterna do celular tremendo em sua mão. A caixa era de madeira envernizada, com uma fechadura simples. Dentro, um envelope amarelado e um pendrive com o nome Catarina gravado. O envelope dizia: Filha, se estás lendo isso, é porque João e Sofia esqueceram o que significa lealdade. Proteja o que construímos. Ana engoliu em seco, o coração acelerado. No pendrive, arquivos criptografados, extratos bancários mostrando transferências suspeitas da importadora para contas offshore, assinadas por João Pedro anos antes da morte de Manuel. E e-mails de Sofia Inês para Rui Vasco, discutindo a venda da empresa para um conglomerado estrangeiro, cortando Ana do negócio. Ela é só uma contadora, não entende de visão global, escrevia Sofia. Ana fechou o laptop, as lágrimas quentes no rosto. Não era só traição, era um plano para apagá-la da herança. Pela manhã, ela marcou uma reunião com um auditor independente, uma mulher chamada Beatriz Helena, conhecida por desvendar fraudes. Beatriz analisou os documentos em um café discreto no bairro Alto. Isso é grave, Ana. Seus irmãos manipularam os livros. Podemos processar por falsificação. Ana assentiu, mas o medo a consumia. João Pedro ligou naquela tarde, voz casual. Ei, mana, vamos jantar? Discutir o futuro da importadora. Ela aceitou, fingindo normalidade. No restaurante à beira do Tejo, Sofia se juntou, com champanhe já na mesa. Pensamos em vender para uma multinacional. Mais dinheiro para todos. Ana sorriu friamente. E eu, o que ganho? João riu. Uma parte justa, claro, mas você cuida da casa, né? Deixa o negócio conosco. Aquilo doeu como um soco.
Eles a viam como a irmã caseira, não como parceira. De volta à casa, Ana abriu o envelope novamente. Havia uma chave lá dentro para um cofre no banco onde Manuel guardava segredos. No dia seguinte, no banco do Tejo, o gerente, um homem calvo chamado Eduardo Felipe, a levou à sala privada. O cofre continha ações ocultas da importadora, em nome de Ana, e um diário de Manuel detalhando as suspeitas sobre os filhos mais velhos. João sempre quis mais. Sofia é ambiciosa demais. Proteja-se, Catarina. Ana guardou tudo em uma bolsa segura e contratou um advogado, Lucas Mateus, jovem e afiado. Vamos congelar as contas, disse ele. Mas os irmãos agiram rápido. Sofia mandou um e-mail. Reunião urgente na filial de Porto. Decisão final sobre venda. Ana viajou de trem, o cenário lisboeta dando lugar a vinhedos. Em Porto, João a esperava com investidores estrangeiros. Assine aqui, Ana. É o melhor para a família. Ela hesitou, então revelou. Vi os extratos, as transferências ilegais. O silêncio caiu como chuva grossa. João empalideceu. O quê? Isso é calúnia! Sofia interveio. Pai estava doente, confuso. Mas Ana ergueu o diário. Ele sabia tudo. A reunião explodiu em acusações. Rui Vasco, o marido de Sofia, ameaçou o processo. Ana saiu tremendo, mas firme. De volta a Lisboa, Lucas a orientou. Apresente as provas ao tribunal. Ganhe tempo. Semanas se passaram em tensão. João parou de ligar. Sofia enviava mensagens frias. Ana reestruturou sua vida. Matriculou-se em um curso de enologia online, reconectando-se com a paixão pelo vinho que Manuel lhe ensinara. Uma noite, sozinha na casa, ela provou um porto antigo do estoque familiar, sentindo o sabor amargo da traição misturado ao doce da herança. Então veio a carta do tribunal. Audiência marcada. Ana se preparou, vestindo um vestido simples, mas elegante, com o colar de pérolas que fora de sua mãe. No fórum, João e Sofia estavam lá, com advogados caros. O juiz, uma mulher severa, chamada Isabel Clara, ouviu as provas. Beatriz Helena testemunhou sobre as fraudes. Manuel's diário foi lido em voz alta, sua caligrafia trêmula ecoando na sala. Meus filhos mais velhos me decepcionaram, mas Ana é o futuro. Sofia chorou. João ficou vermelho. O veredito. As ações ocultas validadas. Venda bloqueada. Investigação aberta contra os irmãos. Ana saiu vitoriosa, mas o triunfo era solitário. Em casa, ela abriu uma garrafa de vinho tinto, brindando ao pai ausente. Obrigada, pai. Mas a história não acabava aí. João ligou dias depois, voz quebrada. Desculpa, Ana. Fui ganancioso. Sofia seguiu, admitindo erros. Eles propuseram reconciliação, mas Ana hesitou. Preciso de tempo. Ela expandiu a importadora sozinha, importando vinhos artesanais de produtores locais, transformando o negócio em algo sustentável. Amigos novos surgiram, como uma enóloga chamada Clara Rita, que se tornou sócia. A casa em Lisboa ganhou vida nova. Paredes repintadas, jardim florescendo com videiras. Ana escreveu um blog sobre vinhos e família, anonimamente no início, mas logo assinando seu nome. Herança não é só dinheiro, é raiz. Um ano após a morte de Manuel, os irmãos se reuniram novamente, não por obrigação, mas por escolha cautelosa. João trouxe um vinho raro, Sofia, uma torta caseira.
Conversaram sobre o passado, rindo de memórias boas, chorando pelas ruins. Ana perdoou, mas não esqueceu. Somos família, mas agora sou eu quem decide meu caminho. A chuva caía lá fora, lavando o Tejo, enquanto dentro o calor do vinho unia fios soltos. Ana sorriu, sentindo o peso aliviado, o futuro como um vinho envelhecendo, melhor com o tempo. No entanto, um segredo permanecia. No pendrive havia mais arquivos sobre um vinhedo secreto em Douro que Manuel comprara anonimamente. Ana planejava visitá-lo, sozinha, para plantar novas raízes. A vida, afinal, era um blend imprevisível. E ela era a mestre blendadora agora. Dias se transformaram em meses, e o vinhedo secreto em Douro revelou-se um tesouro escondido entre colinas verdejantes, onde o sol dourava as uvas como se sussurrasse promessas antigas. Ana dirigiu até lá, em um fim de semana nublado, o carro alugado rangendo nas estradas sinuosas, o GPS piscando intermitentemente como um olho sonolento. O lugar era uma propriedade modesta, com videiras antigas torcidas como veias expostas, e uma casinha de pedra no topo de uma encosta, onde o vento carregava o aroma terroso de solo fértil. Manuel comprara aquilo anos atrás, em um leilão discreto, sem contar a ninguém, nem mesmo a ela, sua confidente. No celeiro abandonado, ela encontrou caixas empilhadas, garrafas empoeiradas de vinhos experimentais, rótulos rabiscados à mão, com datas e notas sobre blends inovadores. Para o futuro, lia-se em um deles na caligrafia inclinada do pai. Ana provou um gole de um tinto envelhecido, o tanino dançando na língua como uma memória viva. Ali, sozinha, ela decidiu. Transformaria aquilo em uma extensão da importadora, focando em vinhos orgânicos, algo que honrasse a visão de Manuel sem o peso das ambições dos irmãos. De volta a Lisboa, ela contratou um agrônomo local, um homem robusto chamado Vasco Henrique, com mãos calejadas e um sotaque do norte que rolava como pedras no rio. Essas videiras têm alma, disse ele, examinando as folhas. Juntos, eles podaram galhos secos, testaram o solo e planejaram a primeira colheita sob lua cheia. Ana se sujava de terra, as unhas pretas de humus, sentindo uma liberdade que o escritório nunca proporcionara. Enquanto isso, as chamadas com João Pedro tornaram-se mais frequentes, mas agora tingidas de uma honestidade crua. Ele confessou dívidas acumuladas em apostas esportivas, o que explicava as transferências suspeitas. Não só ganância, mas desespero. Eu me perdi, Ana. Pai me via como herdeiro e eu falhei. Ela ouvia sem julgar, mas mantinha distância, respondendo com histórias do vinhedo, em vez de perdão imediato. Sofia Inês, por sua vez, enviava presentes, um livro sobre vinicultura feminina, uma cesta de queijos artesanais de Faro. Estou tentando entender, escreveu em um bilhete. Ana respondia com fotos das uvas amadurecendo, símbolos mudos de crescimento paciente. Uma tarde, durante uma tempestade que chacoalhava as janelas da casa em Lisboa, Clara Rita, a nova sócia, apareceu com mapas e ideias. Podemos exportar para Espanha e França, criar uma marca ecológica. Elas riram sobre nomes bobos, Vinhos da Sombra ou Herança Esquecida, enquanto o trovão ecoava como aplausos distantes. Ana sentia o negócio florescendo, não como uma herança disputada, mas como uma criação sua. No entanto, sombras persistiam. Rui Vasco, o ex-marido de Sofia, iniciou um processo paralelo, alegando direitos sobre partes da importadora através de contratos antigos.
Lucas Mateus, o advogado, avisou: é uma manobra suja, mas temos provas. Ana viajou para Faro para confrontar Sofia diretamente em um café à beira-mar, onde as ondas lambiam a areia como línguas curiosas. Seu ex está me atacando. Isso é parte do seu plano? Sofia negou, olhos marejados. Ele age por vingança contra mim. Divórcio azedo. Elas conversaram horas, desenterrando mágoas antigas. A infância, onde Sofia se sentia eclipsada pela proximidade de Ana com o pai. João, como o filho pródigo, desperdiçando oportunidades. Pela primeira vez, Ana viu os irmãos não como vilões, mas como feridos, cada um carregando cicatrizes invisíveis. De volta ao vinhedo, Vasco Henrique a ajudou a plantar novas mudas, o sol poente pintando o céu de laranja flamejante. Vinho bom vem de raízes fortes, murmurou ele. E Ana pensou em como suas raízes estavam se aprofundando, entrelaçando-se com o solo do Douro. Ela começou a escrever um diário próprio, não como o de Manuel, mas com receitas de blends misturadas a reflexões sobre família. Lealdade não é dada, é cultivada, como uma videira teimosa. Uma noite, sob estrelas piscantes, João Pedro apareceu nos vinhedos sem aviso, carro estacionado torto na entrada de Cascalho. Preciso ver isso com meus olhos, disse, voz rouca de cansaço. Eles caminharam entre as fileiras, o ar fresco carregado de orvalho. Ele tocou uma uva, esmagando-a entre os dedos. Pai me ensinou a colher assim, mas eu ignorei. Ana ofereceu uma taça de um protótipo e eles brindaram ao silêncio, o vinho aquecendo o peito como um abraço relutante. Sofia juntou-se semanas depois, trazendo o filho pequeno, um menino de olhos curiosos chamado Miguel Tomás, que correu entre as videiras rindo. Quero que ele conheça as raízes, disse ela. Ana observou a cena, o coração amolecendo como terra após chuva. Eles colheram juntos, mãos sujas unidas em um esforço comum. Mas o processo de Rui persistia, forçando Ana a testemunhar em tribunal novamente, desta vez em Porto, onde o juiz, um homem barbudo chamado Fernando Duarte, examinou documentos com cepticismo inicial. Lucas apresentou e-mails interceptados, provando a manipulação de Rui. Isso é extorsão disfarçada, argumentou. Sofia testemunhou contra o ex, voz firme. Eu errei antes, mas não mais. O veredito veio rápido. Processo arquivado, com multa para Rui. Ana saiu aliviada. O ar portuense salgado como lágrimas secas. No vinhedo, a primeira colheita foi celebrada com uma festa improvisada. Vasco tocando violão, Clara Rita servindo queijos, irmãos reunidos ao redor de uma fogueira crepitante. João contou anedotas de infância. Sofia dançou com o filho. Ana observava, sentindo o blend da vida, amargo e doce entrelaçados. Ela expandiu o blog para um podcast, convidando produtores locais para conversas sobre sustentabilidade, sua voz ganhando confiança com cada episódio. Um dia, vasculhando o celeiro, encontrou uma carta selada de Manuel escondida em uma garrafa vazia. Filha, se chegaste aqui, é porque venceste as sombras. Agora, crie luz. Ana sorriu, guardando-a como um talismã. A vida prosseguia em camadas, negócios florescendo, família remendada, vinhedo pulsando com vida nova. Em uma manhã enevoada, ela plantou uma videira em homenagem ao pai, sussurrando: Obrigada por me ensinar a crescer. O sol rompeu as nuvens, iluminando o Douro como um vinho dourado, prometendo safras futuras
cheias de possibilidade. Vasco se aproximou, oferecendo uma xícara de café fumegante. Pronto para mais um dia? Ana assentiu, o coração leve como folhas ao vento. Eles trabalharam lado a lado, podando e planejando, enquanto o rio, ao longe, serpenteava como uma veia de esperança. Sofia ligou à tarde, voz animada. Estou pensando em mudar para Lisboa, ajudar no negócio. Ana hesitou, então concordou. Venha, mas como parceira, não como salvadora. João enviou um e-mail com ideias para marketing, sinal de redenção gradual. A casa em Lisboa ganhou toques do vinhedo. Garrafas na prateleira, fotos das colinas na parede. Ana cozinhava pratos com ervas frescas, provando blends culinários que ecoavam seus vinhos. Uma noite, sozinha com um copo de tinto, ela refletiu sobre o caminho percorrido. De traição a triunfo, de isolamento a conexão. O telefone tocou. Clara Rita, com notícias de um prêmio para vinhos ecológicos. Nosso blend ganhou! Ana riu, o som ecoando na casa outrora silenciosa. A vida, imprevisível como o clima no Douro, continuava a surpreender, cada gota uma história e informação. E ela, Ana Catarina, era a guardiã dessa narrativa, fermentando o passado em um futuro rico e robusto. Com o prêmio ainda ecoando como um brinde distante, Ana mergulhou em uma rotina que misturava o caos das exportações com a serenidade das vinhas, onde o orvalho da manhã se acumulava como pérolas esquecidas nas folhas. O podcast ganhou tração inesperada, com ouvintes de além-mar enviando mensagens sobre blends pessoais e histórias de heranças familiares, transformando sua voz em um farol para outros navegantes de legados complicados. Clara Rita sugeriu uma colaboração com um produtor de azeites do Alentejo, um homem excêntrico chamado Diogo Rafael, cujos olivais se estendiam como tapetes verdes sob céus infinitos. Eles se encontraram em uma feira em Évora, onde o ar pulsava com aromas de ervas secas e pães quentes. Diogo, com bigode retorcido e olhos que dançavam como chamas, propôs infusões de vinho e azeite para mercados gourmet. Imagine um elixir que casa o Douro com o Sul, disse ele, gesticulando como um maestro. Ana experimentou uma amostra, o óleo dourado escorrendo na língua com notas de pimenta e uva, e viu potencial, não só comercial, mas como uma ponte para expandir raízes além do vinho. Enquanto isso, Sofia se mudou para uma casa modesta em Alfama, trazendo Miguel Tomás e uma mala de intenções renovadas. Ela se ofereceu para gerenciar as redes sociais da importadora, postando fotos das videiras ao amanhecer e receitas de pairings, que misturavam tradição com inovação. Deixe-me provar que mudei, pediu ela durante um almoço de sardinha grelhada no mercado da Ribeira, onde o bulício de vendedores ecoava como um coro antigo. Ana observou o sobrinho correndo entre barracas, rindo com peixes reluzentes, e sentiu um degelo sutil, como gelo derretendo em um copo de branco fresco. João Pedro, por sua vez, viajou do Porto com propostas de parcerias sustentáveis, incluindo painéis solares para o vinhedo. Ele admitiu em uma caminhada noturna pelas colinas. Estou reconstruindo, Ana. Terapia me mostrou que eu fugia de responsabilidades como um vinho que azeda cedo. Eles pararam em um mirante, o Douro serpenteando abaixo como uma fita prateada sob a lua. E Ana compartilhou um segredo do diário de Manuel. Uma receita de blend que usava uvas selvagens colhidas à mão. Pai misturava o imprevisível, disse ela. E João assentiu, olhos úmidos. Vasco Henrique se tornou uma presença constante,
não só como agrônomo, mas como companheiro de silêncios produtivos. Ele ensinava Ana a ler o tempo pelas nuvens, prevendo chuvas que nutriam sem afogar. Uma tarde, durante uma poda vigorosa, ele contou sobre sua própria família fragmentada. Uma irmã em Brasília que cortara laços por heranças disputadas. Terra, une ou divide, murmurou, limpando o suor com o dorso da mão. Ana respondeu, plantando uma muda híbrida, batizando-a de raiz partilhada, simbolizando laços que se entrelaçam sem sufocar. O negócio floresceu com exportações para Berlim e Tóquio, onde sommelier elogiavam os vinhos como poesia engarrafada. Clara Rita lidava com logística, enviando caixas embaladas com musgo para preservar frescor, enquanto Ana focava em narrativas. Etiquetas com códigos QR que levavam a áudios de Manuel lendo poemas sobre vinhas. Mas nem tudo era harmonia. Uma praga de insetos atacou as videiras mais velhas, folhas amareladas como páginas antigas virando pó. Vasco chamou especialistas de Coimbra, uma equipe liderada por uma bióloga chamada Elisa Margarida, cujos óculos embaçavam com o vapor do solo úmido. Eles aplicaram remédios orgânicos, misturas de neem e alho que cheiravam a batalha antiga. E Ana passou noites monitorando, lanterna em punho, sentindo o pulso da terra como o seu próprio. Durante essa crise, Sofia revelou uma habilidade inesperada. Pesquisa online sobre pragas, compilando relatórios que ajudaram a conter o surto. Eu posso ser útil sem comandar, disse ela, olhos baixos sobre um tablet piscante. João contribuiu com fundos de uma venda pessoal de ações, um gesto de reparação silenciosa. A praga recuou como uma onda se retirando, deixando videiras mais resilientes, e Ana celebrou com um piquenique improvisado. Queijos de cabra, pães crocantes e um rosé experimental que dançava na taça como luz filtrada. Diogo Rafael enviou azeites infundidos como presente, e eles experimentaram pairings que explodiam em sabores. Azeitona com tanino, ervas com acidez. O podcast evoluiu para lives, com convidados como Elisa discutindo ecologia vinícola, atraindo patrocínios de marcas verdes. Uma manhã, em meio à neblina que envolvia o Douro como um véu, Ana encontrou uma caixa enterrada perto da casinha de pedra. Dentro, mapas antigos de Manuel, marcando rotas de contrabando de vinho durante ditaduras passadas, com anotações sobre aliados secretos. História não morre, fermenta, lia-se em uma margem. Ela compartilhou com os irmãos via videochamada, vozes misturadas em risos e suspiros. João sugeriu um tour histórico pelo vinhedo. Sofia propôs um livro ilustrado. Miguel Tomás, agora correndo pelas fileiras com um cãozinho resgatado chamado Tejo, simbolizava a inocência renovada. Ana escreveu no diário: família é como vinho, às vezes azedo, mas com paciência, amadurece em algo profundo. Vasco a convidou para um festival local de folclore, onde dançaram ao som de acordeões, pés pisando terra como uvas em lagar. Lá, ele confessou admiração. Você transforma dor em fruto. Ana corou, o vinho da festa aquecendo as veias, mas manteve o foco no crescimento, não em romance prematuro. Clara Rita expandiu para e-commerce, site reluzente com fotos de colheitas ao pôr do sol. Uma surpresa veio de Rui Vasco, uma carta de retratação admitindo manipulações e desejando sucesso, selada com um selo antigo. Ana queimou-a na fogueira do vinhedo, cinzas voando como liberação. Sofia e João visitaram juntos pela primeira vez desde a crise,
trazendo vinhos rivais para a degustação cega. Risos ecoaram quando o blend de Ana venceu. Eles plantaram uma fileira nova, mãos unidas na terra fofa. O outono chegou com folhas flamejantes e Ana preparou a vindima com voluntários locais. Música folclórica misturada a cheiros de mosto fresco. Elisa retornou como consultora e Diogo com barris de azeite. O podcast gravou um episódio especial, Heranças que Florescem, com depoimentos dos irmãos sobre redenção. Ana sentiu o ciclo se fechando, mas abrindo novos. Planos para um retiro vinícola, workshops de blends emocionais. Uma noite chuvosa, sozinha na casinha, ela provou um vinho envelhecido de Manuel. Lágrimas misturadas ao gole. Você me guiou, pai. O rio murmurava aprovação, enquanto estrelas perfuravam nuvens. Vasco bateu a porta com lanterna. Tempestade vindo! Vamos proteger as mudas! Juntos, cobriram videiras com telas, chuva batendo como aplausos. Sofia ligou preocupada. João mandou mensagem de apoio. A família, outrora fraturada, tecia uma rede invisível. Ana adormeceu exausta, sonhando com uvas infinitas, acordando para um arco-íris sobre o Douro, sinal de promessas renovadas. Clara propôs expansão para orgânicos certificados, e eles assinaram papéis em uma taberna antiga, brindando com espumante local. Miguel Tomás colheu sua primeira uva, suco escorrendo pelos dedinhos. Ana observou, coração transbordando como um barril cheio. A narrativa prosseguia, cada estação uma página virada, rica em nuances inesperadas, fermentando em algo eterno. As estações rodopiavam como rolhas em um redemoinho, trazendo invernos frios que embrulhavam o Douro em geada cristalina, onde as videiras hibernavam como sentinelas adormecidas. E Ana encontrava consolo em rituais solitários, enrolada em um chale. Tecida por artesãs locais, ela examinava relatórios de vendas ao lado da lareira crepitante, o fogo dançando sombras que pareciam mapas de journeys futuras. O retiro vinícola ganhou forma concreta, com cabanas rústicas erguidas por carpinteiros do vale, cada viga cravada com essência de carvalho reciclado de barris velhos. Vasco supervisionava a construção, martelando pregos com precisão cirúrgica, enquanto contava lendas de vinhas assombradas por espíritos de colheitadores antigos. Eles velam pelas uvas, brincava ele. Mas Ana via a verdade nisso. O vinhedo pulsava com ecos invisíveis. Clara Rita transformou o site em um portal interativo, com tours virtuais que permitiam aos visitantes caminhar pelas fileiras via realidade aumentada, colhendo uvas digitais que revelavam fatos sobre sustentabilidade. Diogo Rafael se juntou ao retiro como facilitador de workshops, ensinando fusões de azeite com ervas colhidas ao luar, suas mãos manchadas de verde oliva, guiando grupos de turistas curiosos de Madrid e Paris. Sofia integrou-se de forma orgânica, organizando sessões de yoga entre as videiras, onde pozes fluíam como vinho derramado, e Miguel Tomás construía fortalezas de galhos secos, seu riso ecoando como borbulhas em espumante. Uma nevasca inesperada isolou o vale por dias, forçando Ana a improvisar. Ela reuniu os poucos vizinhos em uma ceia comunitária na casinha de pedra, servindo sopas quentes infundidas com vinho reduzido. E histórias se entrelaçaram como raízes, subterrâneas. Um idoso contou de safras perdidas na guerra. Elisa Margarida explicou ciclos biológicos de fungos hibernantes. João Pedro apareceu de surpresa, esquiando pela neve com equipamentos emprestados,
trazendo chocolates quentes e um plano para painéis solares flutuantes no rio, inspirado em projetos holandeses que ele pesquisara. Quero contribuir sem invadir, disse, e Ana aceitou, vendo nele um reflexo de Manuel's determinação teimosa. O podcast evoluiu para um festival anual, Fermentos da Alma, com palestrantes de vinicultores indígenas da América do Sul a enólogos experimentais da Austrália, transmitido ao vivo de um palco improvisado sob pérgolas de videiras. Clara convidou um sommelier cego de renome, Paulo Henrique, que degustava vinhos pelo som das bolhas e pelo tato da taça, ensinando sensoriais além do visível. Ana moderava painéis, sua voz tecendo narrativas de resiliência, como quando compartilhou a descoberta de um túnel secreto no celeiro, escavado por Manuel para esconder barris durante proibições passadas, agora transformado em adega subterrânea com paredes úmidas ecoando sussurros. Vasco explorou o túnel com ela, lanterna, revelando garrafas esquecidas cobertas de teias, uma delas rotulada para dias de tempestade. Um blend robusto que provaram juntos o sabor, evocando tempestades internas aplacadas. Sofia confessou durante uma sessão noturna. Eu invejava sua proximidade com o pai. Agora vejo que era a minha própria distância que doía. Elas choraram e riram, selando pactos com goles de licor de figo caseiro. A primavera irrompeu com flores selvagens, salpicando as encostas como confetes. E Ana plantou variedades experimentais de uvas resistentes ao clima mutante, sementes importadas de vinhedos californianos adaptados a secas. Diogo trouxe mudas de oliveiras anãs para intercalar, criando um ecossistema simbiótico onde abelhas zumbiam hinos polinizadores. Miguel Tomás adotou uma colmeia, vestindo traje protetor como um astronauta mirim, colhendo mel que misturavam a vinhos para infusões doces. João organizou um crowdfunding para equipamentos de irrigação inteligente, sensores que sussurravam dados via app. E Ana o viu florescer, longe das apostas que outrora o consumiam. Elisa retornou com drones para mapear pragas, voando como pássaros mecânicos sobre as fileiras, dados piscando em telas como estrelas cartográficas. O retiro inaugurou com hóspedes beta, um grupo de escritores em busca de inspiração que perambulavam com cadernos, capturando o sussurro do vento em versos sobre fermentação da alma. Paulo Henrique liderou degustações às cegas, vendando olhos para aguçar outros sentidos. E Ana participou, sentindo texturas que ecoavam emoções enterradas. Uma crise surgiu com regulamentações europeias sobre rótulos orgânicos, burocracia enrolada como cipós. Lucas Mateus, o advogado, voou de Lisboa para desenrolar, documentos espalhados na mesa como folhas caídas. Sofia ajudou traduzindo jargões, sua experiência com Ruiz Mundo Legal, provando útil sem amargura. Eles venceram a auditoria com provas impecáveis, celebrando com um banquete de tapas fusionadas. Azeite de Diogo com uvas de Ana, harmonizado por Paulo's intuição. Vasco propôs uma trilha interpretativa pelo vinhedo, placas com códigos QR, ligando a áudios de Manuel's voz, gravada em fitas antigas, digitalizadas por Clara. Ana caminhou a trilha ao crepúsculo, ouvindo o pai narrar ciclos da videira, lágrimas misturadas ao orvalho. João se juntou, compartilhando memórias de pescarias no Tejo. Laços se fortalecendo como barris envelhecidos. O verão trouxe secas escaldantes, testando as mudas novas. Irrigação gotejante zumbia como veias artificiais, e Ana monitorava à noite estrelas como testemunhas silenciosas.
Diogo enviou carregamentos de azeite refrescante e eles criaram sorbets vinícolas para hóspedes, sabores explodindo como fogos. Miguel Tomás pintou murais na casinha, vinhas abstratas em cores vibrantes, sua arte inocente contrastando com as complexidades adultas. Sofia iniciou um blog paralelo sobre maternidade e vinicultura, posts virais sobre equilibrar mamadeiras e taças. Ana escreveu um capítulo para um livro coletivo sobre mulheres no vinho, palavras fluindo como suco prensado. Paulo voltou para um retiro sensorial, guiando meditações onde cheiros evocavam memórias. Para Ana, o aroma de terra úmida trouxe vislumbres de Manuel podando ao amanhecer. Uma parceria com uma vinícola italiana surgiu via festival. Trocas de sementes e técnicas, ampliando horizontes. Vasco confessou sentimentos em um piquenique sob oliveiras. Você é como um blend perfeito, complexa e equilibrada. E Ana, surpresa, ponderou, coração batendo como fermentação inicial. Eles dançaram sob luar, passos hesitantes como uvas pisadas. Clara celebrou um aniversário com fogos artesanais, iluminando o vale. João trouxe a ex-namorada, uma designer que redesenhou etiquetas, infundindo modernidade. O outono regressou com colheitas abundantes, mãos colhendo cachos pesados, suco escorrendo como sangue vital. Ana prensou o primeiro lote com pés descalços, tradição revivida em risos coletivos. Elisa analisou amostras, confirmando qualidade superior. O festival expandiu, tendas coloridas abrigando artesãos, música celta misturada a fado melancólico. Sofia cantou uma canção antiga, voz trêmula unindo corações. Ana sentiu o mosaico da vida. Fragmentos outrora quebrados, agora colados em um vitral luminoso. Inverno se aproximava novamente, ciclos eternos. E ela planejou hibernação criativa, escrever um memoir, fermentar ideias como vinhos em barril, Vasco ao lado, família entrelaçada. O Douro sussurrando segredos futuros. Cada gota, uma nota em sinfonia inacabada, rica em variações imprevisíveis, evoluindo para harmonias profundas. As estações vindouras desdobravam-se como rolhas, girando em um saca-rolhas imprevisível, com a primavera explodindo no Douro, em um caos de pétalas e pólen que faziam as abelhas dançarem hinos descoordenados, enquanto Ana observava do alto de uma colina recém-plantada, vento bagunçando seus cabelos como dedos invisíveis de um amante esquecido. O memoir, Raízes Fermentadas, virou um sussurro nas prateleiras de livrarias além fronteiras. Leitores enviando cartas manuscritas de lugares como Buenos Aires, onde uma vinicultora argentina confessava ter se inspirado para confrontar sua própria herança fragmentada. Clara Rita capitalizou o buzz, organizando uma turnê virtual com leituras ao vivo transmitidas debaixo de pérgolas floridas, tela tremendo com conexões instáveis que ecoavam risos internacionais. Vasco, agora mais que um agrônomo, tornava-se coautor de experimentos. Eles cruzaram uvas com variedades andinas importadas via contatos podcastianos, criando híbridos que brotavam com folhas viadas de roxo, prometendo taninos que sussurravam. Segredos andinos no paladar europeu. Uma manhã orvalhada, ele a levou a um recanto escondido do vinhedo, onde um riacho borbulhava sobre pedras musgosas, e propôs um piquenique com queijos curados e um protótipo de branco efervescente. Para celebrar o imprevisível, disse, olhos fixos nos dela como se decifrassem um rótulo antigo. Ana provou
bolhas subindo como efervescência interna, e admitiu uma atração que fermentava devagar, como leveduras selvagens em mosto fresco. Sofia interrompeu o momento com uma ligação animada. Ela descobrira um arquivo digitalizado de receitas familiares em um baú esquecido em Faro, pratos que Manuel cozinhava em domingos preguiçosos, agora adaptados para pairings com os vinhos. Vamos criar um cookbook complementar ao seu livro, sugeriu, voz tinindo como taças brindando. Miguel Tomás contribuiu com desenhos infantis de uvas antropomórficas, pernas finas correndo por páginas, trazendo leveza a um projeto que misturava nostalgia com inovação culinária. João Pedro, energizado pela terapia contínua, propôs uma linha de vinhos não alcoólicos para mercados emergentes, usando técnicas de destilação reversa que ele aprendera em workshops online. Para incluir todos, até quem evita o gole, explicou, durante uma videochamada de um café portuense, xícara fumegante em primeiro plano. Ana aprovou, vendo nele uma versão redimida, como um vinho que passa por decantação para revelar pureza. Elisa Margarida expandiu o jardim de biodiversidade para incluir fungos micorrízicos, micélios tecendo redes subterrâneas que nutriam raízes como aliados invisíveis. E ela liderou um workshop para hóspedes do retiro, luvas sujas manipulando esporos, que cheiravam a terra primordial. Diogo Rafael surpreendeu com uma van carregada de oliveiras mutantes, troncos torcidos como esculturas abstratas, prometendo azeites com notas cítricas que harmonizavam com os novos híbridos. Uma sinfonia oleosa vinícola, proclamou o Bigode, vibrando de entusiasmo. O festival Fermentos da Alma evoluiu para um evento híbrido, tendas virtuais conectando participantes de Tóquio a vinhedos reais, com lives de prensagens ao vivo, onde pés descalços pisavam uvas em lagares de pedra, suco escorrendo como sangue de uma veia aberta. Paulo Henrique, o sommelier cego, retornou para as sessões táteis, mãos explorando texturas de rolhas, enquanto narrava aromas que evocavam paisagens imaginárias. Para Ana, um cheiro de figo seco trouxe vislumbres de Manuel colhendo frutos em verões, longínquos. Uma crise ambiental surgiu com enchentes repentinas no Tejo, águas subindo como marés traiçoeiras, ameaçando rotas de entrega. Clara coordenou desvios logísticos via drones de entrega experimental, pacotes voando sobre inundações como pássaros mecânicos. Sofia mobilizou contatos em Faro para suprimentos alternativos, enquanto João usou conexões portuenses para barcos de carga improvisados. Vasco e Ana reforçaram diques no vinhedo com sacos de areia, músculos doendo sob chuva torrencial que batia como tambores furiosos, fortalecendo laços em meio ao caos. O cookbook ganhou vida em cozinhas testadas, receitas como ensopado de coelho com redução de tinto, fotografadas por um artista local que capturava vapor subindo como almas ascendentes. Miguel Tomás testou pratos língua suja de molho, aprovando com polegares erguidos. Ana escreveu prefácio misturando memórias gustativas, palavras temperadas como especiarias exóticas. Uma parceria com uma destilaria escocesa surgiu via festival. Trocas de barris envelhecidos por blends transatlânticos. Uísque encontrando vinho em fusões que desafiavam paladares. Diogo infundiu azeites com malte, criando elixires que Paulo descrevia como pontes entre terras distantes. O retiro hospedou um grupo de artistas, pintores, capturando colinas em telas salpicadas de pigmentos que ecoavam cores de uvas maduras. Sofia liderou meditações guiadas, respirações sincronizadas
com o vento que farfalhava folhas como páginas virando. João instalou turbinas eólicas minúsculas, hélices girando como rolhas em vendaval, gerando energia para cabanas off-grid. Elisa plantou redes de ervas repelentes, barreiras vivas contra pragas futuras. Vasco confessou planos para um apiário expandido, colmeias zumbindo sinfonias polinizadoras. Uma carta de um leitor argentino chegou, convidando Ana para um simpósio em Mendoza, vinhedos andinos chamando como ecos montanhosos. Ela viajou sozinha, avião sobrevoando oceanos, aterrissando em vales áridos onde uvas desafiavam desertos. Lá, trocou sementes e histórias, voltando com ideias para vinhas resistentes à seca, mente fervilhando como mosto em ebulição. Clara atualizou o site com mapas interativos de origens, cliques revelando jornadas de sementes. Sofia publicou o cookbook online, downloads explodindo como rolhas de champanhe. João testou o vinho não alcoólico em feiras, feedback efervescente. Miguel Tomás criou um clube infantil de vinicultura, mudinhas em vasos como mascotes. Diogo enviou óleos premiados, frascos reluzentes como troféus. Paulo liderou uma degustação transcontinental via Zoom, sentidos transcendendo telas. O verão se aproximava com sol escaldante, videiras esticando-se para o céu como braços suplicantes. E Ana planejou colheitas noturnas para preservar frescor, lanternas dançando como vagalumes. Vasco a acompanhou em Numa, mãos colhendo cachos no escuro. Conversas sussurradas sobre futuros entrelaçados. Sofia visitou com pratos do cookbook, piquenique sob estrelas que piscavam aprovações. João trouxe protótipos, brindes sem álcool borbulhando inocentemente. Elisa monitorou ecossistemas, relatórios verdes como folhas novas. Diogo dançou uma tarantela improvisada, bigode saltitante. O podcast convidou o argentino do simpósio, vozes cruzando hemisférios. Ana sentiu o fluxo da vida, correntes subterrâneas nutrindo superfícies vibrantes, cada gota uma surpresa, cada ciclo uma reinvenção, tecendo um tapete de possibilidades que se estendia além do horizonte, convidando explorações infinitas em territórios inexplorados do coração e da terra. Territórios inexplorados desdobravam-se como mapas antigos, desdobrados sob luzes tremeluzentes, onde o verão no Douro se instalava com um calor que fazia o ar ondular como miragem sobre as encostas. E Ana se via navegando por correntes invisíveis, que puxavam sua essência para horizontes além das videiras familiares. O simpósio em Mendoza havia plantado sementes literais, pacotes de uvas Malbec resistentes que Vasco adaptou com enxertos ousados, criando vinhas que serpenteavam como veias pulsantes, folhas largas capturando o sol como velas infladas. Uma noite sufocante, ele a convidou para um mergulho no riacho secreto. Águas frescas lambendo peles suadas, enquanto estrelas refletiam como confetes subaquáticos. E ali, entre risos molhados, eles selaram um beijo que sabia a uva madura. Um blend de excitação e desejo fermentando em algo inebriante. Você é o tanino que me equilibra, sussurrou Vasco. E Ana riu, ondas ecoando como risadas de ninfas ribeirinhas. Sofia capturou o momento indiretamente no cookbook, adicionando capítulos sobre infusões noturnas, chás de ervas colhidas ao crepúsculo misturados a gotas de vinho, receitas que curavam insônias com sabores que evocavam sonhos lúdicos. Miguel Tomás ilustrou páginas com crayon,
monstros de videira amigáveis que guardavam tesouros, transformando o livro em um híbrido de culinária e fábula infantil, que voava das prateleiras virtuais para feiras em Braga. João Pedro inovou com o vinho não alcoólico, infundindo-o com extratos botânicos de flores selvagens que Elisa cultivava, criando efervescências que dançavam na língua como fogos internos. E ele promoveu em pop-ups urbanos no Porto, barracas efêmeras, onde transeuntes provavam e contavam histórias pessoais de sobriedade celebrada. Clara Rita orquestrou uma campanha transmídia, vídeos curtos de drones sobrevoando o vinhedo ao ritmo de batidas eletrônicas misturadas a fado remixado, atraindo influências de Milão que postavam selfies com garrafas reluzentes contra céus azuis. Diogo Rafael desafiou convenções com azeites efervescentes, bolhas de CO2 injetadas para texturas espumantes que Paulo Henrique descrevia como explosões táteis no paladar cego, liderando workshops onde participantes vendados exploravam sensações como exploradores em cavernas sensoriais. Uma seca prolongada testou limites, solo rachando como pele ressecada, forçando Ana a ativar sistemas de coleta de orvalho. Redes esticadas ao amanhecer, capturando gotas como joias etéreas, ideia inspirada por contatos andinos que compartilhavam técnicas ancestrais via chamadas pixeladas. Vasco improvisou sombras com telas de folhas tecidas, protegendo brotos tenros, enquanto contava mitos de deuses que choravam chuvas para vinhas fiéis. Sofia mobilizou uma rede de voluntários via redes, baldes de água reciclada carregados em trilhas íngremes, suor misturado à determinação que forjava alianças inesperadas com vizinhos outrora distantes. João enviou bombas solares de irrigação, mecanismos zumbindo como abelhas mecânicas, e Elisa monitorou raízes com sondas que mapeavam umidade subterrânea como veias em um corpo vivo. O retiro se adaptou à aridez, hóspedes participando de rituais de conservação, mãos plantando cactos espinhosos como sentinelas contra a erosão. E Paulo guiou meditações onde o calor se transformava em metáfora de purificação interna. O festival híbrido explodiu em escala global. Telões projetando hologramas de vinhas dançantes em praças de Sydney, enquanto no Douro, fogueiras noturnas iluminavam contadores de lendas que misturavam folclore português com narrativas indígenas sul-americanas. Ana moderou um painel sobre adaptações climáticas, voz ecoando em microfones que capturavam o zumbido de insetos noturnos como trilha sonora orgânica. Diogo trouxe óleos refrescantes, infundidos com menta do rio, frascos frios contra peles quentes, e eles criaram coquetéis sem álcool que refrescavam como brisas inventadas. Miguel Tomás inventou jogos de caça ao tesouro, mapas rabiscados levando a uvas escondidas em buracos sombreados, risos infantis cortando o ar seco como chuvas repentinas. Sofia capturou esses momentos em vídeos curtos para o blog, narrativas visuais que viralizavam como sementes ao vento. João se juntou para uma colheita lunar, luvas glow in the dark iluminando cachos fantasmagóricos, e eles brindaram com o novo efervescente não alcoólico, bolhas subindo como esperanças efêmeras. Clara expandiu o e-commerce para NFTs de arte vinícola, ilustrações digitais de videiras que desbloqueavam acessos exclusivos a retiros virtuais. Uma parceria com uma orquestra de Lisboa surgiu. Compositores criando sinfonias inspiradas em ciclos de fermentação, notas altas como acidez cortante, baixos como taninos profundos, estreada em um concerto ao ar livre, onde o público provava vinhos sincronizados com movimentos musicais.
Vasco compôs uma melodia simples no violão, cordas vibrando como cipós tensos, dedicando-a a Ana em um momento privado sob oliveiras retorcidas. Elisa publicou um paper sobre o ecossistema do vinhedo, dados virando gráficos que dançavam em conferências online, citando o Douro como modelo de resiliência bioquímica. Paulo expandiu workshops para sinestésicos, cores imaginadas a partir de sabores, transformando cegueira em superpoder sensorial. O outono sussurrou chegada com folhas tingidas de fogo, ventos carregando aromas de colheita iminente, e Ana organizou uma vindima coletiva, com imigrantes locais, mãos multiculturais, prensando uvas em lagares ancestrais, idiomas misturando-se como blends exóticos. Sofia cozinhou banquetes do cookbook, panelas borbulhando, histórias transgeracionais. João testou drones para colheita precisa, máquinas voando como pássaros treinados. Clara filmou tudo para documentários curtos, narrativas que capturavam essências humanas além do produto. Diogo dançou celebrações com tarantelas adaptadas, pés pisando terra como prensas vivas. Miguel Tomás colheu seu primeiro cacho sozinho, orgulho infantil brilhando como sol poente. Vasco e Ana caminharam por trilhas outonais, folhas crocantes sob pés, planejando invernos de envelhecimento lento. O podcast convidou maestros para episódios sobre harmonias gustativas, vozes entrelaçando como notas em partitura. Uma surpresa veio de um fã em Tóquio, uma tradução japonesa do memoir Kanjis, capturando essências portuguesas em caligrafia fluida. Ana viajou virtualmente para lançamentos, telas conectando oceanos. Sofia iniciou um clube de leitura online, discussões fervendo como caldeirões. João financiou bolsas para jovens vinicultores, sementes humanas plantadas em solos férteis. Elisa expandiu jardins para espécies endêmicas. Biodiversidade florescendo como rebentos selvagens. Diogo inventou sabonetes de azeite vinícola, espumas cheirando a colheitas. Paulo narrou audiolivros sensoriais, descrições táteis para cegos. O inverno espreitava com geadas prematuras, ciclos rodando como rolhas eternas. E Ana refletiu no diário. Vida é um vintage infinito, cada safra uma surpresa destilada. Vasco selou o ano com um anel de videira torcida, proposta sussurrada em névoas matinais. Família reunida em fogueiras, histórias tecendo tapeçarias quentes. Clara planejou expansões globais, Sofia nutriu laços, João redimiu erros, Miguel sonhou futuros. O Douro pulsava, terra e coração entrelaçados em narrativas que transcendiam tempo. Cada respiração, uma gota em oceano de possibilidades, fermentando eternamente em elixires de existência plena e imprevisível.